Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Essencialidade e aqui eu vou abrir um parênteses para dizer para você o seguinte. No Essencialidade eu venho fazendo sempre episódios que eu acho legal para você poder se guiar, né? E até quando eu tiver que fazer uma referência, tipo assim, ó, eu falei sobre felicidade lá no episódio 1, olha, eu falei sobre propósito no episódio 3 e tal, mas como a essencialidade é uma coisa que vale a pena a gente estar antenado com tudo que está acontecendo, para a gente falar sobre assuntos atuais, eu quero entrar com outro assunto aqui, furando um pouquinho desses episódios que eu estou fazendo. Vai entrar como episódio 4, mas na verdade esse 4 vai entrar provavelmente na frente do 3 e o outro que ficou como 3 vai vir depois do 4. Não importa isso, o que importa é que a gente está soltando os vídeos para que vocês possam, junto com a gente ir se desenvolvendo. Eu sou Djalma Pinho, sou neurocientista, sou pastor. Meu foco é desenvolvimento humano, mas também gosto de dar as minhas opiniões naquilo que cabe a gente, como evangélico, como alguém que conhece um pouco de ciência, um pouco da religião e da fé em si. Eu acho que vale a pena nós, como povo de Deus, como homem e mulher de Deus, se manifestar, falar do que pensa, falar do que acha. E a gente está vendo aí a guerra de Israel com o Hamas. Eu vi aí o nosso governo brasileiro se manifestando, inclusive acho que nós fomos uma vergonha para o mercado internacional. Primeiro porque o nosso governo, não sei se só pelo fato de ser um governo de esquerda, é um governo ligado aparentemente às minorias, aos mais enfraquecidos e coisas desse tipo. Só que no caso de Israel e Hamas, o enfraquecido é Israel. Às vezes a pessoa, olhando para essa guerra de Israel e o palestino, né, o árabe e tudo, o muçulmano, melhor dizendo, parece que Israel é o lado forte e os outros são todos coitadinhos, né, sem dinheiro. E não, Israel é muito pequeno. Você tem uma noção? No Holocausto, dizem que aproximadamente umas 10 milhões de pessoas foram assassinadas no Holocausto. No Holocausto, os judeus, eles tinham, acho que eles eram aproximadamente 11 milhões de judeus. Então você imagina, eles foram praticamente dizimados, quase exterminaram os judeus todos, porque aonde os judeus estavam, na Europa, ali, Alemanha e alguns outros lugares onde eles tiveram guarita para ficar, quando eles tiveram que fugir da terra deles, expulsos da terra deles, que eles foram para a Europa, eles foram dizimados dali, foram levados para campo de concentração e foram assassinados ali. E até hoje eles foram reduzidos, se eu não me engano, desculpa, então não foi 10 milhões. Bom, nesse cálculo aí, eu sei que eles foram reduzidos a menos de 4 milhões de judeus no mundo espalhado, né? E hoje eles chegaram, se eu não me engano, a uma média de 7 milhões e meio a 8 milhões de judeus no mundo. Então eles não conseguiram nem recuperar a população que eles tinham antes do Holocausto. Você tem noção de quem é esse povo? É um povo que está espalhado pelo mundo, mas que uma boa parte dele conseguiu voltar para sua terra natal. A grande questão é que a gente costuma olhar, né, o lado palestino, diz que Israel invadiu o território deles e tomou a casa deles. Acontece que a casa já era de Israel, e eu tenho um vídeo postado disso lá no meu Instagram, onde eu faço um resumo em 1 minuto e meio, eu faço um resumo de tudo como aconteceu. Mas o fato é que Israel acabou sendo levado de volta para sua casa lá em 1947 e tudo, 48. Só que quando eles voltam, os palestinos que estão ali fazem guerra com eles, não aceitam essa divisão de Estado. A ideia era colocar Israel dentro de um Estado, ali na Cisjordânia, dividir aquilo ali no meio, pegava um nortezinho ali de Israel até ali embaixo, e do lado, né, leste ficaria o povo palestino. Eles dividiriam o Estado em dois e teriam 2 estados, um Estado palestino e um Estado de Israel. Acontece que o povo palestino, ele não é um povo unido, na verdade ele não tem um povo, ele tem várias nações ali emboladas. E é interessante você entender que, por exemplo, o nome palestino, o pessoal fala, isso aí já era dos palestinos há muito tempo atrás. Eles nem existiam, eles passaram a existir depois do Império Romano.
quando o Império Romano veio e deu a eles o nome de filistinos, porque como é com PH, acabou virando, o H caiu e ficou Palestina. Então era a terra dos filisteus. E fizeram isso para afrontar Israel, quando eles expulsaram Israel de lá, porque Israel resistiu ao povo romano, e como eles tinham dinheiro, eles tinham influência, os romanos ficavam com receio de Israel, expulsou os judeus da terra, eles foram então espalhados pela Europa, e entregaram aquelas terras para povos que eram inimigos de Israel. E não eram só árabes, ali tinha árabes, tinha turcos, tinha gente de tudo que é jeito ali. E pegaram aqueles povos todos e chamaram eles de filisteus, quando na verdade nem todos eles eram filisteus. Ele tinha gente do norte da África, tinha gente do Egito, tinha gente de tudo que é lugar. E eles deram o nome desse pessoal de filisteu ou Palestina. Você vê que na época de Jesus, que é exatamente logo depois da época de Jesus, que vai se chamar Palestina. Mas antes disso, Israel já tinha fundado o seu estado lá. Isso foi feito com Davi. Davi vem, reunifica os dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. Então os assírios tomam o norte, os babilônios tomam o sul, e o povo ali é separado. E depois, quando vem a época dos reis, né? Em que Deus levanta o rei Saul e depois esse trono chega até Davi, Davi vai e reunifica os dois povos, o norte e o sul. Ele reúne as tribos que tinham se juntado no norte e as tribos que tinham juntado no sul, ali em Judá, e forma um reino só. Então, quando você olha o mapa da época de Davi, você vai ver que todo o território ali, que hoje é chamado de território palestino, que lá estava todo Israel. Você vê, aquilo ali era o povo de Israel. E ele vai perder isso mais adiante, só na época lá do Império Otomano, né? Esse Império Otomano vem, que são os turcos, uma parte árabe, a grande maioria não era árabe, mas eles vêm, invadem, tomam isso de Israel, e aí vai começar aquela guerra entre os cruzados, os católicos e os muçulmanos, pela briga ali de volta para a terra, mas os judeus já foram expulsos dali. Então note, o judeu tinha a terra dele, vem o Império Otomano e expulsa eles para o mundo inteiro. Eles vão passar quase 2000 anos longe da sua terra, até que você tem o retorno em 1948 de volta para lá, com um povo bem pequenininho, e depois eles foram crescendo, foram desenvolvendo. Em pouco tempo se tornaram uma potência mundial, para você entender quem é os judeus. Agora preste atenção, eu anotei aqui, para você entender por que, a pessoa pergunta, mas por que tem esse ódio tanto? Por que as pessoas têm um ódio enorme assim de Israel? Aí eu anotei aqui, você tem, a perseguição aos filhos de Jacó começa lá no Egito. Depois que eles vão para lá, para o Egito, eles crescem no Egito através de José, você conhece a história, e depois Moisés vai tirar eles do Egito para levá-lo de volta à terra, aonde eles iriam se estabelecer, tá certo? Quando eles saem do Egito, você já tem um problema ali. Quem é que ataca eles na saída do Egito? Os amalequitas. Você sabe quem são os amalequitas? Eu vou te dizer. Eu estou falando isso aqui para você tirar da sua cabeça essa ideia de que o problema é só uma questão de Isaac e Ismael. Por causa da Agar, da serva, a mulher de Abraão, Sara, vacilou, não sei o quê. Esquece isso. O negócio contra Israel é uma coisa muito espiritual. Escute isso aqui. Quando tem a briga, quando Ismael sai e que você vai ter assim, a descendência árabe, isso aqui é um povo que guerreia com Israel. Mas, dentro da própria descendência de Isaac, você tem Esaú e você tem Jacó. Nessa briga aqui que acontece entre os dois, que depois fazem as pazes lá na frente, mas acontece uma briga dos descendentes, o que acontece? Os descendentes que herdam a unção, herdam a promessa e tal, vêm na linhagem de Jacó. E se diz judeus pela linhagem de Jacó, aquele judeu puro. Quando vem para Esaú, eles são descendentes de Abraão,
eles são descendentes de Isaac, note aqui, Ismael já ficou para o lado, mas o pessoal de Esaú começa a se sentir rejeitado, os descendentes de Esaú. Então Esaú tem um filho, se não me engano, ele se casa com Tímina, que era uma princesa, e quando você vê ali o casamento, você vê que ela é chamada de concubina, ou seja, uma princesa que foi rebaixada para se casar com um príncipe, porque eles eram príncipes. Agora, preste atenção, como concubina, ela não era enxertada na família. E aí eles têm um filho. Como é o nome do filho? Amaleque. Então, os amalequitas que vêm de Amaleque já era um povo que se sentia rejeitado pela família de Jacó. E não se sentia judeu, por assim se dizer. Então é só para você entender que aqui já tem um problema. O primeiro ataque já foi dos primos. Os amalequitas, os primos, atacam eles quando eles saem de Israel. E aí você tem diversos ataques. Aí tem o ataque babilônio no sul, o ataque dos assírios no norte, depois os persas, no ódio de Amã, que você conhece, lá de Dario e tudo mais, Xerxes, Artaxerxes, aí depois vem o Império Alexandre o Grande, depois vem o Império Romano, tudo isso aqui agrediram os judeus. Depois vem as cruzadas, até os cristãos também atacaram os judeus, né? Principalmente aqueles cristãos que não reconheciam, achavam que os judeus, na verdade, eram assassinos de Cristo. Foram aqueles que mataram a Cristo. Na verdade, não. Nós, cristãos, fomos enxertados na raiz de Judá. Nós somos colocados junto aos judeus por Cristo, que era judeu. Que não tem nada a ver com palestino, viu? Tem um cara maluco aí que diz que Jesus era palestino. E então é só para você entender aqui. Então você tem o ataque dos muçulmanos, dos pogrões, Hitler. Só Hitler foram 6 milhões. Eu falei 10 milhões, mas foram 6 milhões de assassinatos. Aí vem o mundo árabe, que tem assassinado direto aí judeus, e os palestinos, que são recentes. Palestina é um povo recente, é um povo que existe agora recentemente. Árabe também é um povo recente, né? Então é só para você ter noção de que esse ódio não é uma coisa simples, não é uma coisa que você... não, é porque Isaac brigou com Ismael, e aí isso aí gerou todo o problema. Não. A briga, ela tem muito ingrediente, tem muita coisa aí dentro. Agora, o que me deixa mais triste é saber que o país que eu vivo, o governo que estabeleceu no meu país, infelizmente encara um grupo terrorista que foi formado, que tem um estatuto que diz que eles só existem para destruir os israelitas, ou seja, destruir o povo sionista, destruir Israel, só existem para isso. Então eles querem crianças, velhos, adultos, mortos. Eles não querem derrotar um exército para tomar um território. Eles querem eliminar toda uma etnia. Como é que eu posso dar a um povo desse voz? Dar igualdade. Como é que eu posso dar equilíbrio e dizer que Israel tem que atacar com a mesma força que o grupo guerrilheiro atacou? Primeiro que assim, Israel está se defendendo. E você sabe que toda defesa funciona da seguinte forma. Se eu sou agredido, eu não devolvo com a mesma agressão, senão a guerra continua. Eu tenho que ir e devolver com uma agressão muito maior. Alguém age contra um Estado. O Estado tem que vir e eliminar aquilo ali. Então, por exemplo, um bandido. Um bandido vem e assassina uma pessoa, ele não pode você não pode ir lá só e tirar alguém da família dele ou matar esse sujeito. Não, ele tem que ser preso e ficar durante muito tempo na cadeia. Só para você ter a noção de que sempre a resposta tem que ser maior do que o ataque que foi dado. Sempre isso. Sempre isso. E quando entra um período de guerra, muita coisa acontece que a gente não gostaria que acontecesse. Nós somos completamente contrários à guerra. Mas quando uma guerra se estabelece, se entra para matar ou para morrer. E é nesse momento aqui em que o que você tem que fazer é orar e ter a certeza de que aquele grupo inimigo, odioso, raivoso, que quer a eliminação de uma etnia, seja eliminado por completo. Só assim vai poder haver paz em Israel. Mas a pergunta sobre Israel, ela avança um pouco mais, e aí eu queria te pedir, que eu esqueci de pedir isso lá no início, né? Que você se inscreva no meu canal, que você toque o sininho, que você
compartilhe aí esse vídeo, né? Com outras pessoas, que acho que isso aqui é importante. Mas as pessoas me perguntam o seguinte: pastor, isso tudo que está acontecendo pode ser um sinal do final dos tempos? Sim, pode. Eu não encaro assim que seja Israel somente o relógio do período do final dos tempos, mas Israel contém muitos sinais. Eu vejo sinais no tempo da igreja, no período dos gentios. Eu vejo aquelas cartas às 7 igrejas como um sinal profético. Então eu entendo que a gente está no período dos gentios, então a igreja é um sinal, tá certo? E aí eu vejo que a gente está na última igreja de Laodiceia. Mas também vejo, pelas profecias faladas por Jesus em Mateus 24 e principalmente Ezequiel 36, 37 e 38, eu vejo que sim, podemos estar no final dos tempos, até pelo seguinte: quando você olha para Ezequiel, ele está falando de um povo que iria ser enviado para diversas nações, e os povos iriam invadir os seus territórios, os seus muros, palácios e ruínas, e história seria tomado, mas que Deus convocaria de volta esse povo. Então, em Ezequiel 36 tem a volta do povo. Em Ezequiel 37 está ali uma palavra para que o exército de Deus se reúna. Então ele está trazendo ali, levantando um exército, uma força poderosíssima em Israel, tornando Israel um dos exércitos mais poderosos do mundo. Isso é profético, Ezequiel 37, quando fala ali dos ossos secos se revitalizando. E ele faz isso e logo em seguida fala sobre Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? Gog, da cidade de Magog. Ele está falando de um território que ficava ao norte e que dali viria um ataque a Israel. E também fala de um grupo de pessoas que estariam em volta de Israel, que iria atacar, e também de um povo que vinha do leste. Agora, preste atenção, quem está em volta? O mundo árabe, o mundo palestino, o mundo muçulmano, que odeia aos judeus. Esse mundo muçulmano, que eles fizeram o islamismo, e com o islamismo eles invadiram a Europa inteira, eles invadiram a África, eles invadiram uma série de territórios, e todos esses territórios estão em volta de Israel, traz a gente a um cenário onde o conteúdo bíblico apontava profeticamente, isso eu estou falando lá há 800 anos atrás, 700 e 600 anos atrás, que é o período profético. Então você tem os povos em volta, todos muçulmanos. Você tem no norte a Rússia, no norte a Jordânia, ali em cima, né? Se você pegar ali quem vem do Gog, seria basicamente ali a Rússia. E ao leste você tem o Irã e você tem a China. Então todos esses territórios, de acordo com a Bíblia, tomados pelos muçulmanos, a força de Gog, que seria uma grande potência da época, que pode jogar contra Israel, e a gente tem visto que Rússia tem se posicionado contra Israel, assim como a China e o Irã, e a Jordânia. Então, note, nós temos aqui um grupo de territórios e de pessoas que aceitariam, provavelmente, uma guerra contra Israel. Se todo esse mundo árabe, se toda a Palestina, se a Rússia, se a China aceitarem uma guerra contra Israel, pode ter a certeza que só tem um lugar para essa guerra acontecer. Se chama Vale do Megido, ou se você quiser entender melhor, no Armagedon. É um monte que fica de frente do vale, em frente ao vale, de onde tem entrada todos esses povos. Ali cabem um exército de milhões, como diz a Bíblia, para enfrentar Israel. Só tem um recado para deixar. É que a Bíblia diz que quando isso acontecesse, o Senhor Jesus voltaria, colocaria os seus pés no Monte das Oliveiras, que racharia no meio, e ele destruiria todos esses exércitos em um só dia. Se você acha que isso é brincadeira, então leia a Bíblia. Não se assuste muito, porque isso aqui é o sinal da vinda de Jesus. E quando isso acontecer, pode ter certeza que nós estaremos com Jesus
e estaremos protegidos por ele. Então, nós não temos que nos preocupar, apenas orar e ficar atento para os sinais do tempo. Espero que você tenha gostado aí desse breve comentário. Não foi uma aula, que eu não sou professor disso, né? Mas um breve comentário sobre algumas coisas que talvez sejam sua dúvida. Compartilhe isso para mais pessoas, comece a me seguir se você ainda não me segue. Esse é o programa Essencialidades. Eu sou Djalma Pinho e gosto sempre de dizer essa frase: espiritualidade é o estado natural da sua essência. Você é espiritual, não é material. Então viva essa vida que Deus te deu.